Mandar um abraço aqui para Martins Gonçalves, alô Jane Souza, alô Alexandre Henrique Pacheco, alô Viviane, alô Jair Santos, muito obrigado às pessoas que estão no Facebook. Um recadinho aqui para o YouTube, alguns nomes, a Nath, muito obrigado, Rodrigo Gonçalves, Tita, o Ricas, alô Família Bem Maior, alô Liane Souza, Patrick Hawks, alô Renato Rodrigues e a todos vocês que estão nas redes sociais, um grande abraço. O assunto que vem agora, o caso que chocou muita gente. Você reconhece esse homem? Marquinhos Milhão, cabeleireiro famoso aqui em Curitiba, que sempre atendeu algumas personalidades e pessoas da classe A+. Muito conhecido, que sempre fez muitas viagens, mas que tinha uma vida que muitas vezes, não criticada, mas era aconselhada pelos amigos mais próximos. Amigos diziam: Marquinhos, você se expõe demais. Você às vezes leva para sua casa pessoas que uma hora ou outra podem trazer complicações. Você não conhece esses caras que você está levando para o seu apartamento. O Marquinhos sempre foi uma pessoa muito querida, ele sempre conversou com todo mundo, ele nunca teve inimigos. E ele nunca acreditou que alguém seria capaz de trair a confiança dele. Mas ao que tudo indica, é o que aconteceu. Atenção, hein? Novos detalhes da história do assassinato do cabeleireiro que morava no bairro Nobre aqui de Curitiba. A polícia descobriu que o celular que foi roubado dele foi levado por uma boca de fumo. Atenção! E através deste novo fato, vai ser mais fácil identificar o verdadeiro culpado. Matéria de Jairo Nascimento. Um dos cabeleireiros mais famosos do Paraná é encontrado morto, dentro de casa. Como ele teria morrido? Sem ninguém ver. Apesar da existência de sangue, não tem sinais externos de violência, apenas um pequeno corte. A perícia já esteve no local e caberá agora o IML, Instituto Médico Legal, nos trazer a causa-mortes. Foi neste condomínio, que é bem estruturado em termos de segurança, só que na frente eu contei 4 câmeras de segurança, cerca elétrica, vigilância 24 horas, portaria, que aquela câmera lá dentro registrou a chegada de Marcos, acompanhado de um homem até então desconhecido. O condomínio pacato se transformou numa cena de morte. Os vizinhos confirmaram que o cabeleireiro era tranquilo e não usava drogas. Ele era uma pessoa tranquila, era uma pessoa que tratava todo mundo super bem, um vizinho super tranquilo, silencioso, não incomodava ninguém. Segunda-feira, dia 13, 4 horas e 37 minutos. Essa informação é precisa, pois está registrada na câmera de segurança. Marcos faz esse movimento que eu estou fazendo, chega em casa. Aqui ele digita o seu código de acesso, abre o primeiro, abre o segundo portão e acompanhado de um homem desconhecido, de uma face até então, antes, que não foi vista por ninguém aqui deste condomínio, lhe acompanhando. Na segunda-feira tudo foi muito tranquilo. Nenhum vizinho se queixou de ter escutado, por exemplo, um barulho. A história só começa a tomar corpo na terça-feira, no dia seguinte, quando as pessoas começam a sentir falta do amigo, que teoricamente deveria ir trabalhar neste salão, no bairro Batel, numa região nobre de Curitiba. Não era costume, mas ele faltou. Isso chamou a atenção de uma pessoa que foi buscar informações e infelizmente encontrou a pior de todas as notícias. Quarta-feira, dia 15, algo muito errado está acontecendo. Um colega de trabalho de Marcos estranhou. Como assim? Já é o segundo dia que ele está faltando. Ele não costuma fazer isso. Ele não pensou 2 vezes, ligou para um chaveiro e veio até aqui. Chegou aqui na guarita, bateu na janela e conversou com o porteiro. O porteiro expressou a mesma preocupação que a dele. Já faz 2 dias que eu não vejo o seu Marcos. Alguma coisa está errada. Vamos subir? Os dois foram até a cobertura. O chaveiro arrebentou a porta. Quando entraram no apartamento, descobriram que Marcos estava morto
A Delegacia de Homicídios veio até o local. O IML também, confirmando a morte do cabeleireiro das Estrelas. Ele deixou seu apartamento. Desta vez, fora registrado também pelas câmeras de segurança, mas já estava morto. Assusta totalmente porque, primeiro, que a gente não ouviu nada, né? Não ouviu nenhum grito, nenhum pedido de socorro. E simplesmente você deparar hoje com a notícia de que o seu vizinho foi morto. Será que ele morreu por uma causa natural? Passou mal, bateu a cabeça e faleceu? Ou teria sido assassinado? Marcos era um homem solteiro, de 61 anos, homossexual assumido. E talvez teria recebido naquele dia, possivelmente, um garoto de programa. Identificá-lo é fundamental para saber o que aconteceu dentro daquele apartamento. Afinal de contas, este homem estava junto de Marcos, nesta entrada, na subida para a morte. Todos querem saber quem é esta pessoa, o que ele fazia, de onde vieram, por que tinha uma sacola com uma marmita, qual a finalidade de sua visita no apartamento desta vítima. Será que ele pode ter assassinado Marcos? O corpo estava caído, tinha bastante sangue que saiu pelo nariz e tomou conta da cama e tomou conta do rosto dele. Trabalhamos com todas as possibilidades. Essa lesão pode ser advinda de ação externa, agressiva, mas também pode advir de uma queda na quina do criado mudo ao lado onde o corpo estava caído. Quinta-feira, dia 16. O sepultamento de Marcos acontece aqui, no cemitério do Água Verde. Famílias e amigos tristes, tentando entender o que teria acontecido. Enquanto velam o corpo de Marcos, alguns familiares preferiram não falar, estão completamente abalados. Ele deixa 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo, pessoas com quem ele não tinha muito contato. Eles também não têm ideia do que pode ter acontecido dentro do apartamento do irmão. Todos querem saber como um dos cabeleireiros mais famosos de Curitiba perdeu a vida desta forma, com o corpo frio, sobre uma cama, machucado, em seu apartamento, sem ninguém ver. Do telefone. Olha só, atenção, gente. Isso aqui é muito importante, porque eu vou mostrar para você outros detalhes dessa história. Me dá a imagem, por favor, do começo, Marcelo. Como eu tinha pedido para você, aquela primeira imagem, olha só. Preste atenção na roupa desse rapaz que acompanha o Marquinhos. Ele está com uma camisa escura, um boné e uma calça jeans um pouquinho mais clara, certo? Calça jeans, camiseta e boné, anota isso. Agora, a outra imagem que nós conseguimos, por favor, quando são 12 horas e 51 minutos, esse é o Tribuna da Massa. Veja bem, que esse rapaz está com uma camisa clara. Não, essa aí, olha lá. Ele está com uma camisa um pouco mais clara, com uma bermuda e sem boné. Isso às 8 horas da noite. O que acontece? Depois de terem ficado um certo tempo ali dentro do apartamento, eles saíram para comer alguma coisa. Estavam com fome. Apesar daquela sacola, ou aquela suposta marmita que esse rapaz tinha na mão, eles ficaram um certo tempo nesse apartamento e depois eles saíram para comer alguma outra coisa. E aí retornaram para o apartamento. E depois disso é que o crime aconteceu. Portanto, este rapaz que está na tela é o principal suspeito da morte do Marquinhos, procurado pela polícia, porque investigadores descobriram, atenção, que o celular do Marquinhos foi entregue numa boca de fumo. E, gente, isso aconteceu por um acaso, hein? O que acontece é que a polícia, quando fazia uma ronda, descobriu um traficante. Esse rapaz foi para a cadeia porque estava traficando drogas. Só que entre os pertences na mão desse traficante, um celular. E quando os investigadores começaram a mexer nesse celular, descobriram que era do Marquinhos. Que coisa, hein? Eles acabaram montando um quebra-cabeças para tentar solucionar essa história.
Põe na tela que agora a reportagem é de Elisa Rossato. Lotes com centenas de invólucros de maconha, cocaína e crack estavam com o traficante Henrique José dos Santos, de 18 anos, flagrado numa operação conjunta do setor de inteligência da Polícia Militar e da Divisão de Homicídios. O rapaz preso também estava com o celular de um cabeleireiro encontrado morto em casa no bairro Água Verde, em circunstâncias ainda não esclarecidas, e foi indiciado por receptação. A polícia, ele admitiu que trocou o aparelho por R$70 em drogas diretamente com o homem que aparece entrando no prédio com o cabeleireiro. As imagens das câmeras de segurança mostram Marcos César Mileu, de 61 anos, e um jovem de boné. Eram 4h37 da tarde do dia 13 de maio. A polícia espera o laudo do IML, que vai apontar a causa da morte. No corpo de Marcos havia apenas um pequeno ferimento. O corpo ele foi localizado sem sinais externos de violência, a não ser um pequeno corte no nariz, que pode ser causado pela própria queda da vítima. Então ainda não podemos afirmar se foi um homicídio, se foi uma morte natural, se foi um latrocínio ou o que pode ter acontecido. Dependemos dos laudos, né, do IML, que indiquem a causa-morte, depois do exame interno, né, da vítima, que nos indique qual foi a causa-morte. Enquanto isso, nós não temos nenhum elemento que nos leve a completa identificação do que aconteceu ali. Mas está descartada a hipótese de suicídio? A princípio, pela avaliação feita pelo perito no local do crime, não foi vislumbrado nenhum indício de que seja um suicídio. Foram colhidas impressões digitais que também podem ajudar na investigação? Foram colhidas impressões digitais também. Estamos no aguardo, né, de um laudo. Alguma identificada até agora? Não, até agora não. A delegada diz que, por enquanto, nenhuma hipótese está descartada. As 3 linhas de investigação são: ou é um homicídio, né, que a causa-morte a gente vai ser vista depois, quando vier o laudo do ML, ou então se trata, por exemplo, de um latrocínio, porque há informações, embora não ainda comprovadas, de que poderia ter sido subtraído valores em dinheiro e objetos de dentro do apartamento, mas ainda não temos a comprovação desse fato. E trabalhamos também com a hipótese de ter sido uma morte natural, sem nenhum indício de crime, ou uma morte natural em que logo depois tenha havido um furto ali pela pessoa que estava próximo ali à vítima. Em caso de confirmação do assassinato, o homem de boné é o principal suspeito. Um homem que o acompanhava já foi ouvido? Não ouvimos ninguém ainda que o acompanhava, estamos ouvindo mais os familiares por enquanto e coletando as câmeras. Já tem alguma identificação desses homens que entravam no apartamento? Não temos identificação de nenhuma outra testemunha, estamos ouvindo apenas os familiares por enquanto, sem outras identificações de testemunhas que frequentava o lugar e poderiam ajudar. A gente pede que ligue para o 0800 643 1121, né? Porque é uma situação intrigante, né? Que a gente não consegue ter ainda a causa da morte, não consegue saber o que exatamente aconteceu. Então, qualquer denúncia envolvendo esse caso, a gente pede que ligue. As denúncias são todas anônimas e a gente vai conseguir ter ali uma linha de investigação até melhor a partir das denúncias. Então, atenção, um crime é como um quebra-cabeças. As informações vão chegando e a gente vai entendendo melhor o que aconteceu. E eu acabo de receber uma informação de que o Marquinhos tinha ganhado muito dinheiro numa loteria e usado esse dinheiro para comprar dólar. E o dólar foi guardado dentro da casa dele. Lucas Rocha, por favor, ao vivo aqui agora. Esta informação já é confirmada pela polícia? Boa tarde para você. Boa tarde, Passai, amigos do Tribuna da Massa. Não é confirmada ainda, não são mais do que boatos. Mas o que acontece? A gente confia nesta informação porque quem passou ela foi a própria família. O Marquinhos Mileu possuía 2 irmãs, né? As 2 irmãs estão vivas e um irmão, todos vivos. Estavam no velório do Marcos Mileu. Eles repassaram a informação de que Mileu tinha ganho na loteria há alguns meses. Ele ganhou na quina da Mega Sena. E este dinheiro estaria guardado, como você disse, em dólar, estaria guardado dentro de casa. Além disso, a família também repassou a seguinte informação, que ele tinha muitos relógios caros dentro do apartamento ali no bairro Água Verde, na divisa do bairro Água Verde com o bairro Portão. Pois bem, a divisão de homicídios está em cima. Essa informação não é confirmada pelo delegado Tito Barrichello, que é o responsável pela investigação. E agora, na matéria que trouxe a Elisa Rossato, essa informação é muito importante. Aí sim,
a polícia pode descobrir novos fatos com o que a Elisa trouxe ali. Pois o Henrique José dos Santos, de 18 anos, foi preso com o celular do Marcos Mileu. O celular que pertencia a ele estava com esse menino e, de acordo com ele, na versão dele, esse celular foi repassado por conta de drogas. Ou seja, o que aconteceu? Um homem chegou com este celular, deu para ele esse celular e ele entregou 10 pedras de crack para este homem que vinha com o celular do Marcos Mileu. Ou seja, Henrique José dos Santos, um traficante, está preso agora, está com a Polícia Civil. Ele disse que o homem que aparece nas imagens, que saiu do prédio, que é flagrado pelas câmeras de segurança e que a gente mostra neste momento, que ele sai do prédio às 11 horas da noite e aí já sem a companhia do Marcos Mileu, pois bem, teria sido esse mesmo homem que trocou o celular do Marcos Mileu por pedras de crack com o Henrique José dos Santos, de 18 anos. Agora, esse celular, eu vi o celular hoje aqui na Delegacia de Homicídios, na Divisão de Homicídios. Estava conversando com o Dr. Tito Barrichello. Eles estavam com dificuldades de acessar o celular, o conteúdo do celular. Mas nessa segunda-feira, eles estão debruçados nisso. Os investigadores da Polícia Civil estão debruçados nisto. Em abrir as informações do celular dele, em conseguir ver as mensagens, alguma outra coisa no WhatsApp, algo que aponte para a causa-morte, para o que levou à morte do Marcos Mileu. É muito difícil de compreender esse caso, Passaia, pelo seguinte: o Dr. Tito Barrichello estava me contando isso. Quando ele chegou na cena do crime, ele e o próprio médico legista, os integrantes ali do Instituto Médico Legal, eles falaram assim: vamos lavar o rosto. Estava muito ensanguentado. O rosto todo do Marcos Mileu estava completamente ensanguentado. Aí eles disseram o seguinte: vamos lavar o rosto e a gente vê como está, se tem algum ferimento e tal. Aquele ferimento que tinha no nariz, bem nessa região aqui, não é tão profundo assim. Jamais causaria a morte de alguém aquele ferimento. Causou todo o sangue que estava no rosto, mas não é o que causou a morte do Marcos Mileu, muito provavelmente, de acordo com o que me falou o delegado Tito Barrichello e que ele constatou juntamente com o médico legista do Instituto Médico Legal. Agora, então o que pode ter levado à morte? Muitas hipóteses são levantadas. Como a Elisa disse na matéria, pode ser um homicídio, um latrocínio, na verdade, pode ser um latrocínio, mas pode também ser uma morte natural. Pode ser que a morte do Marcos Mileu não tenha sido causada por isso. Agora, fato é que levaram a carteira dele. A carteira foi encontrada no terminal do Portão, ainda na mesma quarta-feira. A carteira foi encontrada e também levaram o celular dele. E muito provavelmente esse homem que é visto nas imagens. Portanto, a possibilidade de um latrocínio torna-se cada vez maior. A possibilidade de uma morte natural diminui e a possibilidade de um latrocínio aumenta. E agora, passar aí uma informação que eu consegui no círculo íntimo das pessoas que trabalhavam com o Marcos Mileu nos salões de beleza, tanto no salão de beleza no Torrington, que ele trabalhava antes, quanto no ateliê que ele trabalhava nos últimos tempos. O Marcos Mileu tinha 61 anos, ele já era de uma velha guarda, digamos assim, dos cabeleireiros. Ele nunca teve envolvimento com droga, de acordo com o que me falaram. Ele nunca foi de cheirar cocaína, porque nesse meio a gente sabe que tem muita gente que usa cocaína. A gente sabe disso, que cheira cocaína. Mas não é o que acontecia com o Marcos Mileu, de acordo com as informações que eu levantei no círculo íntimo. E essas pessoas que conheciam ele diziam que ele nunca foi de usar droga, nunca teve muita relação com isso, com esse mundo da droga nos salões de beleza. E por que isso é importante entender? Porque se fosse realmente, então, uma morte natural, e isso ficou implícito, de que a possibilidade da morte que não fosse causada por alguém poderia ser de overdose.
Foi levantada essa possibilidade. Mas então, para rebater esta possibilidade da overdose, eu trago essa informação nesse momento de que ele nunca teve muito envolvimento, nunca teve envolvimento com droga, de acordo com o círculo íntimo das pessoas que trabalhavam com ele no salão de beleza. E eles me disseram exatamente o seguinte: não, nesse mundo tem muita gente que cheira cocaína. Não era o caso do Marcos Mileu, não era o caso dele. Fato é que ele trazia muitos garotos para dormir com ele ou para ter relações amorosas com ele. Ele levava esses garotos para o apartamento. Era do costume dele, isso sim, isso foi me passado que era do costume dele. Agora, nunca o envolvimento com droga. Portanto, fica esse questionamento. E agora, o que é mais importante nesse momento? O Instituto Médico Legal descobrir qual a causa-morte. Se não foi aquele ferimento e se no corpo todo do Marcos Mileu não encontraram nenhuma marca de estrangulamento, nada disso, o Instituto Médico Legal tem que dizer a causa-morte do Marcos Mileu. Geralmente eles dão um prazo de 30 dias, mas a investigação e a divisão de homicídios espera que dessa vez não seja isso, que seja em muito menos tempo, que eles coloquem uma prioridade, porque a investigação depende dessa causa-morte. E em paralelo a isso, eles tentam também identificar quem é o rapaz visto nas imagens. Até agora, nós não sabemos, ele não foi identificado pela Polícia Civil. Voltamos com você, Passaia. Lucas, muito obrigado por enquanto. Vamos lá então, minha gente. A família disse que o Marquinhos tinha ganhado R$200 mil numa loteria e que trocou por dólares e que esse dinheiro estava na casa. Informação da família, mas que não é oficial, porque a polícia não tem essa constatação, ok? Algumas pessoas perguntando sobre esse rapaz. Sabe aquela sacolinha lá do começo que ele chegou e entrou com ela? Provavelmente uma marmita. Ela não existe mais. Quando esse rapaz foi visto saindo do prédio, ele estava com uma outra sacola um pouquinho maior e aí possivelmente objetos que ele roubou, que ele furtou, que ele levou da casa do Marquinhos. Está sendo procurado. Se você for no mercado sabe onde ele se encontra, quem é esse homem, o nome dele, entre em contato imediatamente com a polícia ou converse comigo pelas redes sociais. Eu vou repassar as informações e mantenho os seus dados no mais absoluto sigilo. Se quiser conversar comigo, o meu Instagram pessoal é Eleandro Passaia Oficial. Quero conversar com você, me segue que eu te sigo e eu repasso muitas informações que eu consigo de lá, tá? Através do meu Instagram. Muita gente traz essas notícias, eu mando todos os dados para a polícia, mas não revelo as minhas fontes. Você pode confiar.